Enquanto o governo Trump continua tentando tirar proveito desse memorando de entendimento e avançar em alguns acordos, tivemos alguns contratempos no começo das conversas de ontem. Mas pelo menos eles conseguiram transformar aquilo em algo relativamente produtivo. A diplomacia leva tempo, não dá para resolver tudo em um dia, mas pelo menos houve algum progresso. As linhas de comunicação continuam abertas e temos alguns desafios com o que o lado americano disse depois e o que o lado iraniano disse depois. Já falo mais sobre isso. Mas tem uma coisa que eu preciso te mostrar agora. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta para resolver essas questões é que existem, e não tem outra forma de dizer isso, mentes distorcidas, especialmente no Ocidente, que simplesmente não conseguem enxergar a realidade como ela é, algo que é claramente óbvio, ainda mais depois de já ter sido comprovado. E hoje a gente vai conversar com alguém sobre isso, e eu fico muito feliz de receber de volta o Joe Kent, que, claro, se desligou depois de ter sido diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo. E me corrija se eu estiver errado, Joy, mas você é veterano de combate 11 vezes, certo? Isso mesmo. Pois é, isso é algo bem importante. As opiniões dele têm um peso enorme, porque ele tem experiência real, tanto dentro do governo quanto no campo de combate. Então, Joe, é um prazer enorme ter você aqui de novo. Seja muito bem-vindo. Sempre bom estar com você, cara. Valeu por me receber. Olha, eu vou direto ao ponto, porque, cara, ontem no Wall Street Journal, eu acabei de ver isso. Minha esposa me mostrou, porque de algum jeito eu tinha deixado passar. Mas é o seguinte, estamos falando de um ex-vice-presidente. Um ex-vice-presidente. Um cara, deixa eu reforçar isso, que esteve a um passo de se tornar o comandante em chefe, o presidente dos Estados Unidos. E ele disse, isso foi ontem, não foi há um ano, nem há 4 meses, foi ontem. Ele escreveu, tá lá no título, a vitória sobre o Irã ainda é possível. Isso enquanto a gente está tentando negociar o fim dessa guerra, tentando tirar esse assunto da mesa. Ele escreve que o regime iraniano está encurralado. As capacidades militares dele foram seriamente degradadas. Seus grupos terroristas aliados estão enfraquecidos. A economia continua sob forte pressão. Pela primeira vez em muitos anos, o impulso está com os Estados Unidos e com o nosso aliado Israel. Uau, só essa frase já merece um comentário daqui a pouco. Lembrem que nossos homens e mulheres das Forças Armadas, em coordenação com nossos aliados israelenses, conquistaram superioridade aérea sobre o Irã. Mesmo assim, o memorando de entendimento não aproveita essa oportunidade. Eu preciso perguntar, o que literalmente está acontecendo aqui? O que você acha dessa declaração, dessa manchete de ontem? Bom, quero dizer, os neocons, se nada mais, são eternos. Eles nunca atualizam o que dizem. Parece que esse artigo de opinião poderia ter sido escrito há uns 20 anos. As pessoas faziam exatamente o mesmo argumento há 20 anos. Tipo, olha, invadimos esses 2 países que cercam o Irã, eles estão encurralados e por aí vai. No fim das contas, são só os mesmos velhos argumentos de sempre. Não tem nada realmente novo ali, nem pensamento crítico. A pergunta que eu faria ao vice-presidente ou ao ex-vice-presidente seria: o senhor diz que a vitória está próxima. Por favor, defina para mim o que é vitória. Vá em frente. Olha, se você puder definir o que seria uma vitória no Irã e como pretende alcançar essa vitória usando o exército e o uso da força, eu quero ouvir. Adoraria saber qual é o plano, porque acho que o presidente disse a mesma coisa, e ele até deu às Forças Armadas tempo e espaço para testar essa teoria, e eles não conseguiram provar nada para ele. Então agora estamos na mesa de negociações. Sinceramente, não entendo por que alguém ainda dá atenção para o Mike Pence. Mas acho importante destacar que ainda temos neoconservadores ocupando cargos de destaque em algumas partes do governo, naquele círculo de poder em Washington, repetindo esses discursos ultrapassados de 20 anos atrás. São pessoas simplesmente ridículas.
Sabe, eu realmente não entendo por quê. De repente, porque esse não é o único lugar onde vi o nome do Mike Pence aparecer ultimamente. Ele tem aparecido bastante na televisão. Eu não sei por que, de repente, alguém estaria interessado na opinião dele, especialmente sobre esse tipo de assunto. Mas deixa eu te perguntar sobre aquele parágrafo do meio, aquela frase do meio. Pela primeira vez em muitos anos, o impulso está com os Estados Unidos e com nosso aliado, Israel. Quer dizer, a gente passou por 40 dias e usou até uns 40 e poucos por cento dos nossos interceptores aéreos. E mesmo assim não conseguimos nem arranhar a maioria dessas fábricas de mísseis que ficam embaixo de montanhas de granito. Que tipo de impulso é esse de que ele está falando? Eu não sei. Quer dizer, eu só acho que ele está pegando esses argumentos de gente lá do FDD, ou talvez da Fox News, ou direto de Israel. Porque esse negócio de momentum não dá nem para definir. Ele só repete, o impulso está do nosso lado e ninguém pode questionar, não pode nem perguntar como assim, cara, que impulso? Tipo, eu não sei do que ele está falando. Se o presidente conseguisse manter o Estreito de Hormuz aberto por um tempo significativo, se ele conseguisse, sei lá, eliminar um certo líder militar ou político, então todas essas coisas teriam funcionado. A gente estaria num caminho para a vitória. Então é tudo absurdo. Essas pessoas não deveriam ser levadas a sério. Eles não deveriam, mas acho que alguns ainda fazem isso porque simplesmente não entenderam. Mas para mim, e eu queria saber sua opinião também, é uma questão de bom senso. Tô falando do ponto de vista de quem assiste. Pessoas que leem o Wall Street Journal, que assistem a Fox News, ou que só olham o feed das redes sociais e programas como este. Dá para ver claramente que nós, você acabou de dizer isso muito bem há pouco, tentamos provar esse ponto. Tentamos confirmar a ideia, né? Provemos que Cristo é linearmente. Falhamos facilmente. Isso nunca se grau. Até o próprio Wall Street Journal publicou relatos explicando por que a gente não conseguiu penetrar aquelas fábricas nas montanhas, porque os mísseis continuam sendo lançados, o fato de que eles foram praticamente todos recuperados durante o cessar-fogo, depois daqueles 40 dias, e que a gente não consegue destruí-los. E mesmo assim, ainda tem gente acreditando nessas histórias. Parece que cada vez mais pessoas vão reagir como eu e você, tipo, do que você está falando? Isso não tem nada a ver com a realidade. Eles estão perdendo credibilidade. Você acha que isso vai acontecer? Ou eles ainda vão se agarrar a esse mito? Na verdade, eu acho que eles estão perdendo credibilidade muito rápido. É uma pena que a gente tenha precisado passar por mais essa rodada para provar que essas pessoas, que já estavam erradas há mais de 20 anos, estavam erradas de novo, só que agora com consequências bem mais sérias. Mas a mudança no sentimento do público, especialmente entre quem não acompanha a política externa e o Oriente Médio como a gente acompanha, e como muitos dos seus espectadores acompanham. Se você olhar as pesquisas de opinião, dá para ver que as pessoas estão cansadas de ouvir esse tipo de coisa. Elas veem o preço subindo no posto, e isso aparece nas pesquisas. E aí o presidente sente essa pressão. Eu acho que boa parte da frustração do presidente agora vem do fato de que ele deu para esse pessoal mais uma chance, mesmo indo contra o próprio instinto. E olha, nas últimas semanas, percebi o tom de Sintan. Eu tô só supondo aqui, mas acho que muito disso é porque ele finalmente levantou a cabeça do buraco, olhou em volta e pensou, peraí, quais têm sido os meus resultados? Tipo, a minha coalizão política tá meio em frangalhos agora. Tá, no mínimo, quebrada. Talvez ainda dê para consertar. Mas também tem a crise do combustível, o impacto nas reservas estratégicas de petróleo, o que está acontecendo no Estreito de Hormuz. E acho que ele pensou, peraí, para que tudo isso? Eu não posso simplesmente lutar ou eliminar o problema à força. Como é que a gente chegou até aqui? Então acho que muita dessa frustração está aparecendo no próprio presidente e nas pesquisas de opinião.
E por isso acho que pessoas como, sei lá, o Mike Pence e todos esses comentaristas vão ter que mudar o discurso se quiserem continuar relevantes, ou então vão simplesmente desaparecer. Espero que sim. Talvez eu esteja sendo otimista demais. Então, a esperança é que, como o presidente Trump ouviu esses caras na primeira vez, a gente acabou se metendo num buraco de verdade. Agora há pouco, antes de entrar no ar, a gente estava conversando, e eu acho que concordamos que ainda há um pouco de esperança, um certo otimismo. O fato de termos conseguido o memorando de entendimento, finalmente, um texto único, aceito pelos dois lados, com as assinaturas ali, isso foi um avanço real, porque o presidente Trump teve que ignorar muita gente que vinha pedindo para ele voltar à guerra. Mark Levin, Lindsey Graham, Jack Keeney, o general Kellogg, todos esses e vários outros. Mas ele não fez isso. Ele quis, mas acabou assinando o acordo. É aqui que a gente começa a ver alguns dos desafios sobre como é que vamos conseguir resolver isso. Esse é o texto oficial do Memorando de Entendimento. Logo no primeiro parágrafo, está bem claro. Ao assinar esse memorando, as partes declaram a interrupção imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano. Na minha visão, quase todo o resto pode ser negociado. Quase tudo pode ser ajustado, com concessões de um lado e do outro. Dá para encontrar uma linguagem comum. Mas nesse ponto específico, a situação é diferente. Israel está fisicamente no Líbano e tem uma posição muito firme sobre isso. E o Hezbollah também está no Líbano e tem uma opinião igualmente forte sobre o que precisa acontecer. E um desses dois lados vai ter que conseguir. Se for o lado dos Estados Unidos, junto com o Paquistão, o Catar e o Irã, todos concordaram que Israel precisa se retirar dali, ou se for Israel, que até agora tem se mostrado totalmente contra isso. Agora, deixa eu esclarecer logo de cara. Um dos motivos pelos quais você pediu demissão, talvez o principal, foi porque você sentiu que... Não quero colocar palavras na sua boca, mas acho que foi porque a gente cedeu demais ao lado israelense, em prejuízo do nosso próprio interesse nacional. Tudo bem? Sim, senhora. Certo, então aqui está Benjamin Netanyahu, primeiro falando sobre a questão do Líbano. Entendi. Eu disse e repeti aqui há poucos minutos que enquanto for necessário proteger o nosso povo, nós vamos continuar na zona de segurança no sul do Líbano. E o motivo é perfeitamente compreensível. Nenhum país seria obrigado a agir de outra forma. Nós não temos uma guerra com o Líbano. A nossa guerra é com o Hezbollah, que aterroriza o Líbano e busca a nossa destruição. E quando esse representante do Irã deixar de ser uma ameaça, quando for desmantelado, quando for desarmado, aí sim teremos paz com o Líbano. E eu espero poder assinar esse acordo. Então, basicamente, ele está criando condições impossíveis. Tipo, tudo bem, assim que eles forem desmantelados ou desarmados, ótimo, a gente sai do Líbano. Mas ele mesmo disse, nesse mesmo discurso, que assim como ainda estamos em Gaza, assim como ainda estamos na Síria, não vamos sair daqui até que tudo esteja garantido, ou seja, nunca. Como é que a gente avança para o próximo ponto desse memorando se nem consegue passar do primeiro? Quer dizer, uma parte essencial para garantir que o memorando de entendimento se mantenha, e acho que você apontou com precisão qual é o ponto mais vulnerável dele, justamente porque é a parte sobre a qual a gente tem menos controle, é a inclusão do Líbano. Assim como no Estreito de Hormuz, acho importante lembrar que antes dessa guerra, o Irã não conseguia influenciar abertamente a política, nem usar o Hezbollah, o Líbano e Gaza como moeda de troca. Do mesmo jeito que eles não tinham o poder de fechar o Estreito de Hormuz. Eles não estavam cobrando pedágio no estreito antes do conflito, nem decidindo quando o estreito abria ou fechava. Por causa do sucesso que os iranianos tiveram no campo de batalha, falando claramente, eles agora conseguem dizer, vamos pegar os ganhos que tivemos no campo de batalha e projetar poder de forma aberta,
não mais encoberta, mas abertamente dentro do Líbano. E a gente quer que Israel saia do Líbano. Precisamos parar com essas incursões. Então, para conseguir assinar o memorando de entendimento, acho que a gente teve mesmo que colocar isso lá. Mas essa é a parte que Israel pode quebrar com muita facilidade. Diferente de reiniciar uma guerra com o Irã, o que seria difícil para eles, porque não conseguem projetar poder de forma constante até o Irã, por causa da geografia, o Líbano fica logo ali do lado. Então, é muito difícil para a gente realmente impedir que os israelenses tomem ações no Líbano. Por isso, vamos ter que ser ainda mais firmes com eles. E é por isso que eu, desde o primeiro dia, venho dizendo que precisamos conter os israelenses. Não é mais só uma questão de posts duros nas redes sociais ou de memorandos com palavras fortes. A gente vai ter que começar a restringir a ajuda e dizer, olha, pessoal, isso vai piorar muito ou vai durar bem mais se vocês não pararem com isso. Porque eles realmente têm capacidade de causar danos sérios para a gente. E por outro lado, eu também não acho que os iranianos vão ter muita paciência com isso, não. O acordo no memorando de entendimento já é politicamente frágil dentro do Irã, ainda mais agora que os linha dura estão no comando. Os israelenses foram eficazes em nos convencer a eliminar o Ayatollah logo no começo. Depois disso, os israelenses acabaram matando muitos dos moderados. Então os israelenses montaram essa armadilha em que mesmo agora eles sabem que a gente quer um acordo, porque a guerra se tornou politicamente insustentável aqui. Eles sabiam que isso ia acontecer. Desde o começo, eles nos prenderam nisso, eliminando os moderados. E agora a gente está tentando equilibrar o surgimento de uma potência regional, que é o Irã. Isso vai ser muito, muito complicado para a gente. Por isso é bom que a vice-presidente esteja lá, realmente negociando com eles. É bom que a gente esteja na mesa, porque assim há mais espaço para manobra, mais diálogo direto. Mas, como você disse, isso vai ser muito, muito difícil. E é por isso que eu acho que a gente precisa começar com tudo, tomando medidas concretas para conter Israel. E como você acha? Quer dizer, você já esteve lá, você viu por dentro como o governo funciona, você viu as resistências a isso e o quanto é difícil para qualquer pessoa se posicionar publicamente, desafiar, talvez seja melhor dizer assim, desafiar Israel em algumas dessas questões. Agora, a gente viu, você até mencionou, a gente viu algumas postagens nas redes sociais que não víamos antes, tanto do presidente quanto da vice-presidente. Então, talvez isso seja um sinal de esperança, de que eles estão indo nessa direção. Mas quanto mais você acha que seria necessário para ele passar das declarações para uma ação concreta? Porque o que eu acabei de mostrar do Netanyahu aconteceu depois dessas declarações. Então, claramente, isso não teve nenhum efeito prático. Eu também poderia mostrar essa aqui, do Israel Katz, onde ele disse que Israel não tem intenção de se retirar de Beaufort, que é uma parte integral da zona de segurança no Líbano. E essa última parte, Israel não vai se retirar da zona de segurança no Líbano. E ele ainda se gabou de ter eliminado 200 mil pessoas em áreas residenciais, forçando-as a ir para outro lugar e dizendo que nunca mais vão poder voltar. Então, de novo, parece que estão endurecendo a posição e não estão ouvindo. Portanto, o que teria que acontecer, e você acha que isso pode acontecer, para que as coisas avancem das palavras para algum tipo de ação, como você sugeriu? Pois bem, boa sorte em fazer isso, sem mais nenhuma das nossas JDAMs. Eu acho que, se o presidente não agir rápido, os israelenses vão fazer um bom trabalho de dizer sim, sim na nossa frente. Quer dizer, saiu uma matéria no New York Times, acho que hoje mesmo, dizendo que foram impostas novas restrições autoimpostas pelos israelenses na zona de segurança. Para mim, isso pareceu mais um vazamento tático para dar a impressão de que estão colaborando com o presidente, mas sem realmente fazer nada. Eu acho que a gente precisa ser bem firme e dizer claramente, olha, a gente já passou por isso. Os israelenses já atrapalharam várias tentativas de cessar fogo
já desafiaram o presidente várias vezes, mesmo depois de ele dizer para não atacar o Líbano. E os israelenses fizeram isso. Então eu acho que se a gente for jogar esse jogo com eles, já sabemos o que vai acontecer. Eles vão estragar tudo. É por isso que eu acho que a gente precisa se posicionar e mostrar, pelo menos para o governo Likud, que não estamos de brincadeira, que parte da ajuda deles vai ser limitada. Se continuarem agindo assim, vão ter que seguir sozinhos daqui para frente. E isso também vai mostrar para os iranianos que a gente está falando sério. Assim, quando houver uma violação, e provavelmente vai haver, a gente pode chegar para os iranianos e dizer, olha, continuamos comprometidos com o memorando de entendimento e estamos fazendo tudo o que podemos, inclusive restringindo a ajuda. Para Israel cumprir isso. Caso contrário, os linha dura no Irã, eu acho que vão dizer para os moderados, os poucos que ainda restam, os que estão negociando, ei, que a gente está fazendo aqui? A gente está com a vantagem. Podemos simplesmente fechar o estreito de novo e voltar a fazer o que vínhamos fazendo nos últimos meses. Isso vai colocar muita pressão sobre os iranianos, e por isso a gente precisa apoiar o memorando de entendimento também. Então, temos que mostrar que estamos realmente comprometidos em conter Israel de uma forma concreta. Caso contrário, os israelenses não vão nos levar a sério, e os iranianos também não. E aí a gente vai acabar voltando ao mesmo ponto de antes. Certo. Desculpa, me lembra, em que dia exatamente você entregou sua carta de demissão? Dia 17 de março. Ok, 17 de março. Tudo bem. Então você já tinha saído nessa época aqui, porque isso me parece um dos maiores exemplos do que você está falando, quando o lado israelense tenta de propósito sabotar o que o presidente Trump estava fazendo. Aqui está a manchete do dia 8 de abril. Desculpa, do dia 7 de abril. Acho que já era 8 de abril no horário local. Trump anunciou um cessar-fogo com o Irã antes do prazo das 8 da noite no dia seguinte. No dia 8, Israel lançou um ataque enorme e poucas horas depois do cessar-fogo ter sido anunciado pelos Estados Unidos, eles mataram 182 pessoas, no que foi o maior ataque em cerca de 10 minutos, algo assim. Nunca tinha visto um volume desse tipo antes. Então aquilo não foi só uma afronta, foi mais como um tapa na cara e um cuspe direto no presidente Trump. E depois vimos coisas parecidas acontecerem até aqui. E por fim, com atraso, chegamos à assinatura do memorando de entendimento. Mas como você acabou de ouvir da própria boca do Netanyahu, não parece haver nenhum perdão em relação a isso. Não, quero dizer, por que os israelenses levariam a gente a sério? Sinceramente, se você for israelense agora, e o seu objetivo for continuar a guerra, porque quer derrubar o regime, cortar a cabeça do regime, fazer o Irã cair num caos em que aquele governo não possa mais ameaçar a gente, nem ameaçar Israel, então você tem que continuar pressionando. E de qualquer forma, não há motivo para parar. Independentemente do que a gente poste nas redes sociais ou do que diga para os israelenses, a verdade é que nunca tomamos nenhuma atitude concreta. Então, sinceramente, eu não acho que eles nos levem a sério. A única coisa positiva nisso tudo é que, eu diria, os israelenses entendem bem a política americana. Eles sabem que estão perdendo a guerra da informação aqui. Então eles sabem que, mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai acabar desabando sobre eles. Mas eu acho que neste momento existem duas correntes de pensamento em Israel. De um lado tem o Smotrich e o Ben-Gvir, que estão dizendo para ir até o fim, continuar, forçar a barra, fazer os americanos tirarem coisas da gente, tentar puxar os Estados Unidos de volta para a guerra e simplesmente não ouvir o que eles dizem. E por outro lado, eu acho que há pessoas mais pragmáticas dentro do governo israelense dizendo algo como, peraí, a gente cutucou o urso aqui, talvez seja melhor recuar um pouco para não perder nada. Mas sinceramente, eu não sei, ainda acho que muitos dos mais linha dura dentro do governo do Likud é que estão no comando agora.
Deixa eu te fazer uma pergunta, com base no que você pôde observar no tempo em que esteve no governo. Eu percebi que esse era um tema em que você se concentrava bastante, a capacidade militar do Irã, desculpa, de Israel. Eles estão lutando desde 7 de outubro, de forma contínua, e agora ampliaram as operações para vários países diferentes. Às vezes contra os Houthis, no Iêmen, às vezes contra a Síria, e agora, obviamente, no Irã e com o Hezbollah, no Líbano. Eles não podem continuar assim para sempre, porque o exército deles nunca foi projetado para isso. Quer dizer, ele funciona, claro, mas era uma força de reserva, feita para subir e descer conforme a necessidade, para travar guerras curtas e intensas. Só que agora, parece que isso está se expandindo e pode continuar indefinidamente. Se eles conseguirem o que querem e o presidente Trump não intervir, o exército israelense consegue se manter a longo prazo, se eles querem. Não, o que eu quero dizer é que eles dependem de nós para continuar dando apoio e sustentação, principalmente quando estão sempre partindo para o ataque. A quantidade de recursos de defesa que a gente fornece para que eles possam se proteger é enorme. Então esse é um problema que eles têm. Se eles querem continuar nessas diferentes guerras, basicamente, e seguir atacando, tomando mais território, fazendo investidas no Líbano, na Síria, no Iêmen de vez em quando, se eles querem arrumar briga com os turcos, o que parece que é o que eles querem fazer, esse parece ser o próximo passo deles. Então eles precisam manter o apoio dos Estados Unidos. Quer dizer, é simplesmente impossível para eles não fazerem isso. E esse é mais um motivo pelo qual eu acho que, de forma mais estratégica, seria bom para a gente reduzir bastante, ou até cortar completamente, a ajuda que damos a Israel. Porque isso faria com que eles tivessem relações mais normais com os vizinhos. Eles não poderiam mais arrumar briga com praticamente todos os países ao redor. Eu acho que eles são competentes e que conseguiriam se defender sozinhos. Conseguiriam proteger suas próprias fronteiras. Mas com certeza não conseguiriam sustentar operações nesse nível, especialmente contra o Irã. Esse é o ponto central da questão. Eles precisavam nos envolver por causa do Irã. Não havia nenhuma chance de conseguirem fazer o que estavam fazendo sozinhos. A gente já viu as capacidades de Israel dentro do Irã. Eles conseguem fazer alguns ataques limitados, algumas eliminações pontuais, fizeram coisas impressionantes durante aquela guerra de 12 dias, usando muitos dos ativos secretos do Mossad que tinham lá dentro. Mas, quando se trata de realmente enfraquecer o Irã militarmente, eles simplesmente não conseguem fazer isso sem a nossa ajuda. Por outro lado, também dá para discutir até que ponto nós mesmos conseguimos enfraquecer o Irã militarmente neste momento. Sim, a gente entendeu a sua preocupação nesse ponto, porque de fato a nossa capacidade foi reduzida. Mas mesmo assim, não conseguimos atingir o que realmente importa: a marinha de lanchas rápidas deles, que ajuda a controlar o Estreito de Hormuz, e aquelas fábricas de mísseis e drones subterrâneas, às quais a gente não consegue chegar. E só isso já faz com que todo o resto que a gente possa ter destruído quase não importe. Eu quero olhar para algo um pouco maior. Isso seria o primeiro ponto aqui. Mas o que realmente está por trás de tudo é que tanto o Netanyahu quanto o presidente Trump disseram e repetiram várias vezes: o Irã nunca vai ter uma arma nuclear. Por um lado, pode parecer que isso não é grande coisa, porque o Irã nunca disse que queria uma. Eles sempre afirmaram que não querem, então podem concordar com isso o dia inteiro, sem problema nenhum. Mas o ponto está nas coisas que vêm junto com isso, principalmente quando o presidente Trump, de tempos em tempos, e muitos israelenses dizem que não pode haver nenhum tipo de enriquecimento. Isso é algo importante. A gente não pode aceitar isso. Mas olha só, Gary, se você puder colocar de novo a fala do presidente, ele falou exatamente sobre essa questão do enriquecimento.
Nós não vamos abrir mão do nosso direito ao enriquecimento. E eles também vão ser obrigados a aceitar isso. Todos vocês sabem o que o chamado presidente dos Estados Unidos andava dizendo. Ele deu uma volta completa, de 180 graus. Estava dizendo que o Irã devia se render sem condições. Que o Irã não tinha direito de fazer isso, nem direito de fazer aquilo. Então, de acordo com vários especialistas iranianos com quem eu consegui conversar, eles veem a questão do enriquecimento como um tema de soberania nacional. Nem tanto sobre capacidade, mas sobre soberania mesmo. Eles dizem que não vão ser obrigados a parar, porque são signatários do TNP, o Tratado de Não Proliferação, que autoriza esse tipo de atividade. Então eles afirmam que não vão chegar a zero, que vão continuar fazendo. Mas aí entra o Netanyahu. Ten Bracist ima agenda, Beamisnit for Racing. Acho que a maior conquista que tivemos foi romper a barreira do medo. Por anos as pessoas diziam pra gente, vocês não podem atacar o solo do Irã. Sim, dá para fazer operações do Mossad, e nós fizemos várias. Eu autorizei muitas, mas diziam, vocês não podem enviar nossas forças militares para o Irã. E nós mudamos isso. O povo de Israel está mostrando ao mundo como uma nação deve agir quando enfrenta uma ameaça existencial. Encarar o perigo sem vacilar, pensar com calma no que precisa ser feito e no que pode ser feito, e estar pronto para entrar na luta no momento certo. E então ele encerrou suas palavras. Essas foram as últimas palavras públicas da vida do meu pai. Isso me leva à convicção dele e à minha, de que o nosso povo vai reverter essa ameaça à nossa existência. E eu digo agora a vocês o mesmo que disse no túmulo do meu irmão há poucas horas. Eu disse, não importa o que aconteça nas negociações, com acordo ou sem acordo, eu prometo a vocês que o Irã, enquanto eu for primeiro-ministro, nunca terá uma arma nuclear. Certo. Então me ajuda a entender isso do seu ponto de vista. Porque o Irã sempre disse, pelo menos desde 2003, que não quer uma arma nuclear. A nossa inteligência, que você conhece melhor do que a maioria, confirmou que eles não têm um programa de armas nucleares. Eles não decidiram começar um. Sim, eles têm a capacidade, mas não tomaram essa decisão. Então, em teoria, ele já deveria estar tranquilo, porque eles não querem uma arma. Estão prontos para afirmar de novo que não vão ter uma. Mas aquele detalhe que ele acrescentou bem no final, com ou sem um acordo, eles não vão ter uma arma nuclear. Como é que você interpreta isso? Basicamente, ele acredita que eles podem fazer praticamente o que quiserem. Agora, a tarefa implícita dele, para usar um termo militar, é o que ele diz querer fazer. Qual é essa tarefa implícita? É convencer os Estados Unidos a continuar apoiando essa guerra. Porque, de novo, a capacidade militar de Israel simplesmente não é suficiente contra o Irã. Mas o fato de ele continuar mencionando armas nucleares me faz acreditar que eles sabem que essa questão do enriquecimento de urânio nunca vai ser realmente resolvida, a menos que se tome o controle do país inteiro. É algo que a gente vai continuar perseguindo e que sempre vai servir para justificar mais conflito. Então, mesmo que a gente assine o memorando de entendimento, vai ser muito fácil para Israel voltar e dizer, na verdade, senhor presidente, eles até cumpriram por um tempo, mas temos informações de inteligência mostrando que estão enriquecendo urânio até 95%, ou até outro nível qualquer. E isso significa que estão a poucas semanas de ter uma arma nuclear. Quer dizer, esse é o roteiro deles. E por mais clichê que pareça, já funcionou antes. E o próprio presidente Trump continua dizendo que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Mas os israelenses foram muito eficazes em mudar essa linha vermelha. Eu já tinha falado um pouco sobre isso na minha carta de renúncia com você antes. Os iranianos concordaram. O presidente Trump concordou. Nada de arma nuclear. Depois começaram a negociar a questão do enriquecimento. Aí, os israelenses entraram em cena
e foram muito eficazes, especialmente entre o período logo depois da Operação Midnight Hammer e fevereiro, em convencer o presidente Trump de que qualquer tipo de enriquecimento que o Irã tivesse acabaria resultando numa arma nuclear. E é por isso que você vê essa obsessão com o que chamam de poeira nuclear, enterrada embaixo dos locais nucleares, como se ainda houvesse algum nível de enriquecimento lá. Então, vai ser um jogo de vai e vem. Mas eu acho que o Bibi está fazendo um bom trabalho ali em manter a narrativa viva. A ideia de que, se o Irã tiver qualquer coisa que possa produzir uma arma nuclear, isso vai servir como algum tipo de justificativa para nos envolver de novo na guerra. Ele sabe que o veneno para os iranianos é abrir mão de todo o enriquecimento. Então, ou isso vai ser o ponto que acaba matando o acordo, porque eles não vão desistir do enriquecimento se conseguirem convencer o Trump a mudar a linha vermelha mais uma vez. E eu espero que ele não faça isso. Espero que ele perceba que aquilo foi uma armadilha. Ou isso vai ser usado como justificativa para dizer, olha, eles continuam enriquecendo, a gente precisa voltar, precisamos entrar de novo. E como você disse, isso já funcionou antes. E o Netanyahu, a primeira vez que eu vi foi em 1985, quando ele falava que o Irã estava prestes a ter uma arma nuclear. E todas aquelas vezes na Assembleia Geral da ONU, e por aí vai. Ele é simplesmente obcecado com isso. É persistente. Enquanto ele estiver no cargo, eu não consigo imaginar que ele vá recuar nesse ponto. E você mencionou que isso pode ser a colina onde ele está disposto a morrer, por assim dizer. Quer dizer, a gente nem chegou ainda no primeiro ponto sobre o dia 11. Então tem algumas questões cruciais nesse memorando de entendimento, o MOU, que eles podem transformar em batalhas políticas. Um dos motivos pelos quais a gente não quer que isso aconteça, e porque é importante que o MOU funcione, é o Estreito de Hormuz. Por causa do petróleo, do gás, dos fertilizantes, do hélio e de tudo mais que deixou de sair de lá. Agora começou a sair um pouquinho, mas ainda é um volume muito pequeno. Ontem, o vice-presidente Vance comentou que o presidente Trump foi longe demais, exagerou, dizendo que o petróleo está jorrando do Oriente Médio e que, portanto, está tudo bem. Mas eu tenho aqui um trecho que junta as duas coisas. Primeiro, o que o J.D. Vance falou sobre o Estreito de Hormuz, e depois o que um especialista em petróleo disse em seguida. A gente queria criar um mecanismo para manter o Estreito de Hormuz aberto. E ele está aberto. A gente viu, claro, os preços da gasolina e do petróleo caírem, milhões e milhões de barris de petróleo cru e gás natural passando pelo Estreito de Hormuz que antes não estavam passando. Tem um grupo que diz, olha, não é tão ruim assim. As coisas vão voltar ao normal. A gente assinou esse memorando de entendimento e, na verdade, nem precisava de tanto petróleo. A demanda caiu. Eu tô no grupo que acha que a gente está caminhando, meio que dormindo, em direção a um precipício. E cada dia em que o fluxo continua muito limitado, sabe, se passam 5 navios em vez de 2, isso é quase nada quando a gente pensa na quantidade total de energia que costumava passar pelo estreito. Na minha opinião, isso vai chegar a um ponto crítico muito em breve. Estou falando de algumas semanas, talvez um mês, no setor de energia. E a gente vai sentir os efeitos disso quando simplesmente não tivermos os produtos e os tipos de energia de que precisamos disponíveis pelos preços que estamos vendo ou que dizem que deveriam estar. E sabe, é isso. O vice-presidente Vance e o presidente Trump estavam comentando que o preço do petróleo tinha caído e por isso o preço da gasolina também estava baixando. Essas são coisas que o mercado manipula e isso funciona. Tem funcionado mesmo durante todo esse período. Mas existe um prazo para isso, porque se fisicamente não houver oferta suficiente, e o presidente Trump mencionou isso quando falou sobre fazer esse memorando de entendimento. Ele disse que estávamos há 4 semanas de esgotar a nossa reserva estratégica de petróleo. Pois bem, isso ainda é verdade,
mesmo com esse pequeno fluxo que temos agora. Se a gente não chegar a um acordo sobre esses 2 pontos que você acabou de mencionar, Joe, podemos voltar a uma situação em que até esse pequeno fluxo seja interrompido. E aí o problema continua. Como é que você enxerga isso? Esse é o ponto. E é isso que eu acho que fez o presidente Trump mudar de postura. Quer dizer, ele é um cara de negócios, um cara de números, ele entende de economia, e ele chegou a falar muito disso abertamente no G7, quando estava frustrado. Disse várias coisas, demonstrando irritação com os israelenses, mas também chamou atenção para as reservas estratégicas de petróleo, não só as nossas, mas as de vários países importantes do mundo. Independentemente da teoria em que você acredita, o fato é que o estreito precisa continuar aberto. O quão grave a crise vai ser, e se reabrir o estreito, resolve o problema. Bom, eu deixo essa discussão para os especialistas em energia e petróleo, mas acho que todo mundo concorda que o estreito tem que ficar aberto. Caso contrário, vai haver uma grande recessão econômica, e isso seria um desastre para o país inteiro e para o mundo todo. Então é aí que eu acho que a gente não pode deixar o perfeito ser inimigo do bom nessa situação. A gente precisa manter o foco no que realmente importa. E o que importa é reabrir o Estreito de Hormuz e garantir que a guerra não recomece nem se espalhe. É por isso que, todo o pessoal pró-Israel, e até algumas pessoas de quem eu gosto, dizem: mas por que a gente não deixa Israel simplesmente acabar com o Hezbollah? E eu digo: olha, cara, eu não gosto do Hezbollah. Mas se uma guerra com o Hezbollah vai atrapalhar o Estreito de Hormuz, isso afeta a nossa economia aqui, de cada americano, e afeta a economia mundial. Então sim, a gente pode dizer para os israelenses: segura a onda por enquanto. Parem com isso. Vocês não podem ir atrás do Hezbollah. E se vocês quebrarem todo esse acordo, isso vai afetar o Estreito de Hormuz. Então, mais uma vez, é aí que a gente precisa conter os israelenses e dizer: olha, ninguém está dizendo que vocês não podem se defender. Mas quando vocês fazem uma incursão e colocam tropas israelenses dentro do Líbano para tentar tomar mais território ou para aproveitar o momento e eliminar cada membro do Hezbollah da face da terra, vocês estão interferindo na economia global. E a gente não pode deixar um país tão pequeno fazer isso. É pura insanidade. Então, de novo, se o presidente conseguir manter o foco no que realmente importa, concentrar só na parte econômica e garantir que o estreito continue aberto, eu acho que a gente pode ter sucesso nisso. Olha, os iranianos sabem disso, e acho que de certa forma eles vão nos fazer jogar conforme as regras deles. A gente ainda tem muito poder, eles também têm muito poder. Mas eu acho que os iranianos perceberam que conseguiram mostrar força de um jeito que talvez nem eles soubessem que eram capazes, com o controle do Estreito de Hormuz. Então, de várias maneiras, eles estão numa posição de comando maior do que antes. E eu acho que a gente precisa reconhecer isso. Não dá para mudar a geografia. Os iranianos controlam aquela região. Eles vão continuar sendo um ator importante ali. Então vamos aceitar o mundo como ele é e fazer o que for possível para conseguir o que precisamos daquela área, que se a gente limitar a nossa presença lá é bem pouco. Basicamente, manter o estreito aberto. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Muito do foco tem sido, nas ações mais diretas, nos prejuízos para nossa economia e tudo mais. Mas do lado iraniano, o bloqueio dos Estados Unidos, também está causando muito dano por lá. Os Estados Unidos ainda têm algum tipo de influência que possa ser usada para fazer o Irã avançar em outras questões? Eu não sei exatamente quais são as linhas vermelhas, mas como a gente pode usar essa influência de forma construtiva nas negociações para superar esses 2 obstáculos? Eu acho que o incentivo de aliviar as sanções para que os iranianos possam começar a vender boa parte do petróleo deles no mercado sem precisar fazer todas essas manobras para driblar as sanções é mais eficaz do que um bloqueio militar.
Porque, sinceramente, eu não acho que o bloqueio militar seja algo sustentável para a gente a longo prazo. Ele faz a gente concentrar muitos recursos diferentes numa área limitada, e isso coloca vários dos nossos ativos ao alcance dos iranianos. Então, se a gente olhar para o custo, para o risco e para o que realmente ganhamos com isso, eu acho que o retorno é bem pequeno. Seria muito mais vantajoso simplesmente retirar o bloqueio, tirar boa parte das nossas tropas e dos nossos alvos daquela região e dizer para o Irã, olha, se vocês querem o alívio das sanções, então abram o Estreito de Hormuz. E se a nossa preocupação for com a questão das tarifas, a gente pode deixar claro, não vamos suspender certas sanções enquanto vocês continuarem cobrando essas taxas. A gente quer que o Estreito de Hormuz continue aberto. Queremos o livre fluxo do comércio. E para que vocês possam participar disso, é preciso aliviar as sanções. Então eu acho que o incentivo do alívio das sanções, e até certo ponto a pressão que isso representa, é muito mais poderoso do que qualquer ação militar que a gente possa tomar. Principalmente porque se eles não conseguem atacar nossas forças e não tem um motivo claro para isso, a gente acaba dando a eles uma justificativa para algum nível de agressão no Estreito de Hormuz, já que nossas bases e nosso bloqueio estão lá. Eu acho que deveríamos simplesmente tirar as vantagens e a influência que o Irã tem e dizer algo como, beleza, agora a bola está com vocês. Vocês podem mostrar como um membro responsável da comunidade internacional. E se fizerem isso, mantendo o estreito aberto, então ótimo. Vem o alívio das sanções. Esperamos que façam bons negócios para todo mundo. E quem sabe isso marque o começo de uma nova era de paz. E eu quero olhar para outro ponto aqui. Isso é algo que o vice-presidente Vance comentou depois da primeira rodada de negociações sobre a questão dos ativos congelados. O lado iraniano disse que, por causa da falta de confiança, seria preciso fazer um alívio das sanções, suspender o bloqueio e aliviar as sanções, o que, ao que tudo indica, já aconteceu, porque o Departamento do Tesouro aparentemente emitiu instruções para suspender parte dessas sanções. Pelo visto, o bloqueio agora está permitindo a passagem de navios. Mas aí vem aquela questão complicada do pagamento antecipado. O presidente Trump já disse várias vezes que não faria isso de jeito nenhum. O lado iraniano, por outro lado, afirmou que precisa ser feito antecipadamente porque eles não confiam mais nos Estados Unidos. Se a gente já fez todas essas outras coisas até agora, será que vai fazer essa também? Pois é, o vice-presidente Vance falou sobre isso, sobre os ativos congelados, e talvez tenha deixado aí uma ressalva. A gente queria garantir que se algum dia os ativos iranianos fossem descongelados, houvesse um processo que assegurasse que esse dinheiro do Irã fosse usado para ajudar o povo iraniano e não para financiar o terrorismo. Então o Jared Kushner teve uma ideia bem interessante junto com os cataris. Basicamente, se algum ativo iraniano congelado for liberado, nós temos poder de aprovação sobre esse processo, os cataris também têm, e o dinheiro seria usado para comprar soja, milho e trigo americanos, em benefício do povo do Irã. O que o Jared, os cataris e toda a equipe conseguiram fazer é, para mim, um exemplo clássico de um acordo no estilo Trump. Se os ativos iranianos forem descongelados, eles vão servir para enriquecer os fazendeiros americanos e alimentar o povo iraniano. É um acordo muito bom e bem típico do Trump. Acho que o Gary encontrou algumas manchetes em que o senador iraniano está dizendo algo tipo: como assim? Do que ele está falando? A gente nunca disse nada sobre concordar que os Estados Unidos vão decidir como o dinheiro vai ser usado. Você acha que isso pode ser só uma forma de tentar influenciar a opinião pública nos Estados Unidos? Tipo, tá bom, a gente vai liberar o dinheiro de cara, mas é só para comprar comida dos americanos. Se fizerem isso, tudo bem. Mas, no fim das contas, a gente nem tem como dizer para eles exatamente como gastar esse dinheiro. O que você acha disso? Olha, eu acho que o vice-presidente está fazendo tudo o que pode para fazer isso dar certo.
e eu reconheço isso, de verdade. Então eu espero que o que ele está dizendo seja preciso, ou pelo menos algo no meio do caminho. Outra armadilha que está meio embutida nesse memorando de entendimento, e que pode nos prender, é essa questão de descongelar ativos de qualquer forma. Porque o dinheiro é fungível e vai ser muito fácil para quem quer nos empurrar de volta para o conflito dizer que esse dinheiro vai acabar financiando os grupos aliados, que vai financiar o terrorismo. E muito provavelmente vai mesmo. Porque esses grupos, sejam as milícias que eles têm dentro do Iraque, o Hezbollah ou os Houthis, todos eles cumpriram um papel durante essa guerra contra o Irã. Eles funcionaram como uma espécie de linha de frente, atuando em coordenação como parte da defesa do Irã. Então, mais uma vez, acho que a gente precisa ser realista e entender que os iranianos vão colocar parte desse dinheiro de volta nos cofres dos seus grupos aliados. Agora, também vimos, no começo do governo Trump, até fevereiro, que os iranianos, quando querem, conseguem fazer com que esses grupos não ataquem a gente. Porque foi exatamente o que aconteceu. Durante toda a guerra de 12 dias depois da Operação Midnight Hammer, eles seguraram os grupos, eles não nos atacaram, ou seja, são atores racionais. De novo, isso é sobre aceitar o mundo como ele é. É bom que o Irã tenha todos esses grupos aliados? Não, não é. Mas a gente entende por que eles têm esses grupos. Acho que é bem fácil entender o motivo. E os iranianos não vão sentar à mesa de negociação a menos que a gente de alguma forma descongele os ativos que bloqueamos depois de sair do acordo nuclear, o JCPOA. E o próprio presidente Trump, ele disse o que lá no G7? Ele falou, bom, é o dinheiro deles. É o dinheiro deles, sim. Então parece que ele deixou essa possibilidade em aberto. Então, eu acho que o Trump só precisa assumir isso e dizer, eu sou um realista. Porque ele sempre foi atacado pelos neocons e por gente que nunca viveu no mundo real. Sabe aquele momento clássico sobre o Putin, quando disseram, mas o Putin é um assassino? E ele respondeu, você acha que a gente é tão melhor assim? Aquilo foi o Trump clássico. Assim como quando ele disse, bom, é o dinheiro deles. E a mesma coisa quando perguntaram sobre os mísseis balísticos do Irã, e ele respondeu, claro que eles vão ter alguns, todos os vizinhos deles têm. É puro bom senso, mas você não pode dizer esse tipo de coisa no mundo da política externa de Washington. Eu acho que ele só precisa, de novo, manter o foco no que realmente importa. A gente precisa reabrir o Estreito de Hormuz e acabar com a guerra. A gente vai descongelar uma parte dos fundos. Se eles forem comprar soja e trigo americanos, ótimo. Se os iranianos disserem que não vão fazer isso, tudo bem, sem problema. Enquanto o cessar-fogo estiver mantido e os estreitos continuarem abertos, deixa eles fazerem o que quiserem com o dinheiro. Porque, no fim das contas, se o Irã pegar esses 300 bilhões e usar só para fortalecer o regime, isso vai acabar colocando o próprio governo em mais apuros com o povo. Então eu acho que a gente precisa olhar para isso a longo prazo, pensar bem quais são os nossos objetivos e, de novo, manter as coisas simples. Os estreitos estão abertos, vamos manter assim, evitar que a guerra volte e fazer tudo o que for possível para garantir que esses objetivos sejam alcançados. E isso é uma coisa boa para os Estados Unidos. E se nesse processo a gente conseguir deixar um pouco mais clara a diferença entre as nossas políticas e as políticas de Israel, isso vai ajudar daqui para frente. Eu não sou contra Israel, de forma alguma. Vamos mantê-los como um país amigo, mas vamos manter os nossos interesses separados dos deles. E quando esses interesses se afastarem, que cada um siga o seu caminho. É mais ou menos assim que eu vejo essa questão. E se isso acontecer como resultado disso tudo, pode ser algo positivo. Eu só espero que a gente chegue a esse ponto. É aqui também, 100%. Quer dizer, se nada mais, esses últimos 90 e poucos dias que a gente passou mostram que a gente tem resultados e objetivos estratégicos bem diferentes dos israelenses. E a gente precisa começar a se afirmar como líder
e como um país independente, que age de acordo com os interesses do nosso próprio povo e não de algum governo estrangeiro, nesse caso de Israel. Com certeza. E eu espero que o presidente Trump faça o que disse sobre nós sermos o parceiro principal e eles o parceiro menor, e que ele acabe fazendo o que você sugeriu. Espero que ele esteja ouvindo e coloque em prática essas palavras de um jeito que ajude o nosso país. Mas vamos ter que esperar para ver como isso acontece. Enquanto isso, muito obrigado por ter vindo e compartilhado suas ideias hoje. A gente realmente agradece. Bom te ver, cara. Você por me receber. Sempre. A gente se vê muito em breve. E queremos agradecer vocês também. Temos alguns programas excelentes chegando essa semana. Fiquem de olho no nosso site e vocês vão ver quem vai participar. O Doug McGregor vem aí, o Larry Johnson como sempre, e o Robert Barnes aparece mais pro fim da semana. Muitos programas ótimos. Continue acompanhando e a gente se encontra lá no Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da carteira de ações, mas tem um jeito de nos ajudar. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.